Estudante de Santo André fica cega após confronto na capital. Supervisão do uso de cadeirinha infantil será mais rigorosa. Indústria fecha julho com quinta alta seguida. E veja como foi o segundo debate com os candidatos a prefeito da região. Sexta-feira, 2 de setembro de 2016, está no ar o J mais ABC. Boa noite. A aluna da UFABC que foi atingida durante os protestos contra o impeachment na capital fica cega. Débora Gonçalves Fabre, de 20 anos, deixou a cidade mineira de Governador Valadares para estudar na Universidade Federal do Grande ABC, em Santo André. A universitária estava no centro de São Paulo quando ocorreram os protestos contra o impeachment da presidente Dilma na última quarta-feira. Débora foi atingida por estilhaços de uma bomba de efeito moral e às 2h37 da noite deu entrada no Hospital dos Olhos, na capital. Ontem, às 11h16 da manhã, logo após receber alta, ela postou numa rede social: "Oi pessoal, estou saindo do hospital agora. Sofri uma lesão e perdi a visão do olho esquerdo, mas estou bem. Obrigada pelas mensagens e apoio. Logo, logo, respondo todos." Em nota, o UFABC informou que repudia atos de violência e que vai acompanhar o caso junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado. Com imagens de Renato Lima, André Janocari para o J mais ABC. Procurada, a estudante não respondeu à nossa equipe de reportagem. Após o debate, os candidatos avaliaram suas participações. Tarcísio Secoli, do PT, criticou os adversários. Nós vemos aqui candidatos prometendo os mundos e fundos, porque não têm experiência de gestão, nunca foram gestores, nunca foram secretários, nunca administraram nada. Aí é fácil fazer propostas e ficar jogando para a plateia. Eu estou preparado, trabalho há 8 anos já em todos os programas e projetos da cidade e quero dar continuidade a esse governo exitoso do prefeito Luiz Marinho. Orlando Morando, do PSDB, também levantou críticas. Confesso que, por parte de alguns dos meus concorrentes, deixou a desejar, porque faltou proposta, não tem conteúdo, quer falar de gerar emprego, mas não indica como. Eu tentei ser o mais claro possível, mostrando a retomada do desenvolvimento econômico da nossa cidade, como fonte de geração de emprego e renda. Para Alex Manente, do PPS, o debate foi produtivo. Foi uma oportunidade de debatermos ideias e propostas e tenho convicção de que nós conseguimos transmitir dentro das regras estabelecidas aquilo que pensamos rapidamente, mas sem dúvida alguma é uma oportunidade, é um eleitor que pode decidir, conhecer as propostas e conhecer a postura de cada candidato. Tunico Vieira, do PMDB, destacou seu passado político. Eu te digo, eu estive no Executivo 3 vezes, no Legislativo 2 vezes, as ideias elas me contagiam, mas eu começo a colocar ela dentro do orçamento. E esse orçamento às vezes não comporta tudo isso. E às vezes em 1 minuto, 2 minutos eu não consigo passar para o telespectador, né, tudo que a gente tem que aceitar e enquadrar para poder com que essas políticas públicas sejam executadas. Daqui a pouco, às 7h30 da noite, tem sabatina com os candidatos de Diadema: Ivanci Vieira dos Santos, do PSTU, Taka Yamauchi, do PSD, José dos Santos Cruz, do PSOL e Lauro Michels, do PV. Vamos agora aos números do mercado financeiro. O dólar comercial fechou esta sexta-feira em alta de 0,12%, cotado a R$ 3,25. É o segundo avanço seguido da moeda, que já havia subido 0,63% na véspera. O euro terminou em desvalorização de 0,52%, vendido a R$ 3,63. Já a Bovespa encerrou a sexta-feira em valorização de 2,37%. Indústria fecha julho com quinta alta seguida. Segundo dados da Pesquisa Industrial Mensal, Produção Física do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o setor industrial brasileiro terminou o mês de julho com alta de 0,1%. O resultado foi a quinta alta seguida, tendo crescimento acumulado de 3,7% no período de março a julho. 2 das 4 importantes categorias e 11 dos 24 setores de atividade analisados pelo IBGE motivaram a alta de 0,1% na indústria brasileira no período de junho para julho. O setor de bens de consumo duráveis teve expansão de 3,3%, com a terceira alta consecutiva.
Além disso, o mercado de bens intermediários subiu 1,6% de junho para julho, dobrando a expansão do mês anterior, que era de 0,8%. E veja como foi o segundo debate com os candidatos a prefeito da região. A TV Mais prossegue realizando os debates com os candidatos a prefeito da região. Na noite desta quinta-feira, o encontro foi com os prefeituráveis de São Bernardo do Campo, Tarcísio Séculi, do PT, Orlando Morando, do PSDB, Alex Manente, do PPS e Tunico Vieira, do PMDB. Foram quase 1h50 de confrontos, com vitória para o eleitorado são bernardense, que pôde conhecer melhor as propostas dos políticos para a cidade. Esta edição abordou 9 temas, um a mais do que no debate anterior: saúde, educação, obras, transporte, segurança, cultura, esporte e lazer, desenvolvimento econômico, meio ambiente e habitação. Cada um teve 2 minutos para se apresentar antes do embate e outros 2 minutos para as considerações finais. As perguntas deveriam ser elaboradas em 30 segundos e respondidas em até 2 minutos. O tempo de réplica e tréplica também aumentaram. Os tempos de réplica e tréplica também aumentaram para 1 minuto. O primeiro e o segundo bloco foram compostos pelas perguntas temáticas. Já no terceiro e no quarto bloco, as questões foram de tema livre. Do lado de fora da emissora, no Jardim Bela Vista, em Santo André, as militâncias tremulavam bandeiras de seus partidos. A Rua Gonçalo Fernandes foi dividida mais uma vez em 2 partes para evitar tumultos. O próximo debate com os candidatos de São Caetano do Sul será na próxima terça-feira, dia 6 de setembro. E supervisão do uso de cadeirinha infantil será mais rigorosa a partir do dia 1º de novembro. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, se o transporte de crianças em veículos automotores não for feito de maneira correta, o condutor pode levar uma infração gravíssima, com multa de R$ 191,54, além da retenção do veículo até que tudo seja regularizado. A partir do dia 1º de novembro deste ano, o valor da multa saltará para R$ 293,47 após as mudanças estabelecidas pela lei entrarem em vigor. A integridade física das crianças é um fator relevante. Deve-se olhar os certificados dos assentos, além de verificar o tamanho e peso da criança para a compra do acessório mais adequado. Além disso, os condutores devem ficar atentos para as seguintes regras. Bebês de até 1 ano de idade devem ser transportados no banco de trás do carro no bebê conforto, virado de costas. Crianças entre 1 e 4 anos devem ficar na cadeirinha presa com o cinto e no banco traseiro. Crianças com idade entre 4 e 7 anos e meio utilizam um assento de elevação no banco traseiro. E, por fim, entre 7 anos e meio e 10 anos, as crianças podem utilizar apenas o cinto de segurança no banco de trás. Essa e outras notícias você pode acompanhar no portal www.tvmaisabc.com.br. E o Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo, da Polícia Civil, instituiu projetos de educação e apoio sobre drogas no Grande ABC. Para falar mais sobre este assunto, eu recebo hoje na bancada do J+, o escrivão de polícia, chefe do 3º Distrito Policial de São Bernardo do Campo, Milton Mussini. Seja muito bem-vindo. Obrigado, boa noite assinantes. Muito obrigada pela presença. Eu gostaria que o senhor começasse falando para a gente qual é o objetivo desse serviço. Então, o objetivo principal do SEAD, que é o Serviço de Educação e Apoio sobre Drogas, é levar ao conhecimento da sociedade, principalmente adolescentes, pais e professores, informações sobre prevenção, né, os perigos das drogas, as drogas mais usadas hoje, como elas se apresentam no mercado e como agir, principalmente pais e professores, como agir na prevenção no âmbito da escola e da casa. E de que forma as drogas podem destruir o âmbito familiar, que a gente sabe que é uma coisa que infelizmente acontece e vem crescendo cada dia mais nos dias de hoje, né? Hoje a função da prevenção é muito importante na vida da família, digamos assim, da nossa sociedade em geral, porque a gama de drogas novas no mercado hoje é muito grande. Então o pai e a mãe que está nos assistindo, que acha que o problema das drogas hoje é maconha, cocaína, por exemplo, eles estão enganados, porque hoje a função, digamos assim, das drogas de destruição no ambiente familiar é muito grande. Então, a principal função do nosso trabalho hoje é a prevenção.
né? Evitar que esse mal aconteça, porque uma vez cometido o mal dentro do ambiente familiar, a destruição realmente é inevitável. E quais são os primeiros sintomas de um dependente químico? Na verdade, é uma gama de sintomas, né? Um conjunto de sintomas. Por exemplo, a irritabilidade, o filho era tranquilo, de repente ele começa a se tornar um pouco irritado. Mudança de amigos, ele tinha um grupo de amigos, de repente começa a mudar esse rol de amigos. Mudanças de comportamento dentro de casa, ele ia com os pais visitar familiares em festas sociais, de repente ele quer ficar mais trancado dentro de casa. O isolamento dentro de casa também é um dos sintomas. Ações furtivas, por exemplo, tá de noite e ele está de óculos escuros. Isso é para evitar um dos sinais do uso de drogas. Está calor, ele está de manga comprida para disfarçar marcas de uma droga injetável, por exemplo. Então, o conjunto desses sintomas pode levar a uma suspeita de uso de drogas. Não podemos pegar um ou dois sintomas desse isoladamente e achar que está usando, né, que o filho está dependente ou não. E qual trabalho o SEAD faz junto com os familiares, professores e adolescentes? Então, o nosso delegado-diretor, que é o Dr. Albano Davi Fernandes, ele criou o SEAD em agosto agora desse ano. Então, nós estamos já... Cada delegacia seccional da Grande São Paulo tem um policial capacitado para ministrar essas palestras e para atender as famílias que vão procurar as delegacias. Então, o serviço do SEAD vai ser de educação e prevenção com palestras e apoio, né, recebendo pais e familiares com problemas para nós podermos diagnosticar o problema e indicar um possível tratamento para esse jovem, né? Agora, existe uma série de drogas sintéticas que têm sido vendidas pela internet, é isso mesmo? Hoje, como eu disse no início, a gama de drogas no mercado é muito grande. Então, existem substâncias lícitas, que a própria Anvisa determina que seja legal, e os traficantes, né, os químicos, eles inventam substâncias novas, drogas novas, com essa combinação de substâncias legais, e tem efeito de droga, e causa dependência, com efeitos prolongados, como o mais comum hoje, que a gente conhece no mercado, o êxtase. Mas existe uma gama de drogas sintéticas que nos assusta muito, porque nem nós que estamos no meio conhecemos esses efeitos momentâneos e posterior aí, né, do decorrer do uso. E como acabar com esse mercado? Realmente hoje é muito difícil a gente falar como acabar com isso, né? Por isso que a prevenção é um dos melhores caminhos. De você educar o pai, de você educar o jovem, de você mostrar para um professor, para um educador, como lidar com essa situação no dia a dia, para tentar embutir na cabeça desses jovens que o caminho da droga não vai ser um caminho vitorioso. E que a vida nos dá prazer, né? Nos dá prazer natural. E a gente não precisa buscar esses prazeres com substâncias ilícitas como as drogas. E a maior preocupação nossa é resgatar os valores familiares que hoje estão perdidos. Então, levar o pai e a mãe a voltar a abraçar seu filho, levar o pai e a mãe a voltar a beijar seu filho, a dizer: filho, eu te amo, papai te ama, a mamãe te ama. Mostrar o berço familiar, isso que está faltando hoje nesse mundo da juventude. Certo, obrigada pela participação, Milton. Obrigado. Eu só queria deixar no final o e-mail nosso, né, para claro, se alguém dos assinantes quiserem agendar as palestras nossas. Toda seccional, como eu disse, vai ter um policial capacitado para fazer essas palestras. Em São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, eu que vou fazer esse tipo de trabalho. Então, se vocês quiserem agendar conosco, o e-mail é milton.mucini@policiacivil, tudo junto, .sp.gov.br, milton.mucini@policiacivil.sp.gov.br. Certo, muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. E no próximo bloco, o comentarista esportivo Marcos Bonechini traz as últimas notícias do esporte. Continue conosco, J+ABC volta já. Agora vamos ao boletim esportivo com Marcos Bonechini. Boa noite, Marcos, tudo bem? Tudo bem, Mariana? Boa noite. E quais são as notícias de hoje para o Esporte Mais? É isso aí, vamos dar o nosso boletim do Esporte Mais, né, de toda noite aqui no J+, começando a falar do esporte da região.
A equipe de basquete feminino de Santo André-Apaba recebe daqui a pouquinho, hein, 8 da noite, no ginásio Pedro Della Antônia, a equipe de São José Basquetebol, e que você pode ir para lá assistir rapidinho, dá tempo, às 8 da noite. Lembrando, a entrada é gratuita, portanto, o torcedor da região pode prestigiar aí o nosso basquete aqui de Santo André. E amanhã tem no ginásio Éden São Caetano, a equipe feminina de São Caetano recebe São José. O jogo é às 11 da manhã e também a entrada é gratuita. Quer dizer, eventos no final de semana esportivos não faltam para o pessoal da região. O time feminino de handebol da Metodista São Bernardo encarou ontem à noite a equipe do UNC Concórdia, em Santa Catarina, e venceu por 25-18. O jogo foi válido aí pela Liga Nacional de Handebol. Já no masculino, o time da Metodista recebeu o Taubaté ontem à noite no ginásio do Baetão, em São Bernardo do Campo, e perdeu por 26-18. O time agora está na terceira posição com 18 pontos no Super Paulistão de Handebol. E falando de vôlei, o Super Vôlei Santo André volta à quadra amanhã em Taubaté contra o Funvic Taubaté às 6h30 da noite, no ginásio Abaeté, pelo Campeonato Paulista de Vôlei Masculino. Então, vôlei, handebol, basquete, demos aquele giro aqui pela região. E falando agora de futebol, os times da região entram em campo também no final de semana, viu, Mariana? Vamos lá. Vamos lá, o São Caetano treinou hoje pela manhã e o técnico Luiz Carlos Martins tem 2 desfalques para o jogo desse final de semana. O atacante Jô, por problemas musculares, e o Wesley suspenso pelo cartão amarelo. O técnico já deu seu aviso aí que fará mudanças no time, até para poder dar ritmo a alguns jogadores. Lembrando, o São Caetano já está classificado para a segunda fase. E a equipe enfrenta o adversário, será o Flamengo de Guarulhos, no domingo, às 10 da manhã, lá em Guarulhos, e o Azulão é líder do grupo 4, com 19 pontos. Saindo da Copa Paulista, dando uma volta pela 4ª divisão, o Grêmio Mauaense recebe amanhã às 3 da tarde, no estádio Pedro Benedetti, o time da Portuguesa Santista, em jogo válido pelas quartas de final da 4ª divisão aí. O time precisa fazer um bom resultado em casa para continuar sonhando com acesso à Série A3. Lembrando, é um jogo de mata-mata, jogo de ida e volta. A Portuguesa tem uma certa vantagem porque classificou em melhor posição. Enfim, é o Grêmio Mauaense lutando por seu acesso. Para falar de Água Santa, o time vai amanhã a São Paulo enfrentar o Nacional da capital no estádio Nicolau Alaion às 10 da manhã. E a equipe está no 3º lugar do grupo com 11 pontos, com 2 jogos a menos. A Copa Paulista tem esse intervalo aí, alguns times com jogos a menos. Enfim, boa sorte aí ao Água Santa, ao conhecido Netuno. Bom, vamos sair da região para a gente dar uma volta pelo Brasil e falar de seleção brasileira, que venceu ontem à noite o Equador por 3-0, com gols de Neymar e 2 do garoto Gabriel Jesus. O técnico Tite parece que começou bem aí, né, com o pé direito, além da vitória. O time mostrou também um grande futebol em campo. Parece que a gente falou ontem, né, da estreia do Tite na seleção, e realmente começou aí muito bem o técnico da seleção brasileira. Bom, Mariana, eu vou ficando por aqui. Volto na segunda-feira para a gente bater um papo e falar aí das melhores notícias do esporte da nossa região e do futebol pelo Brasil. Um ótimo final de semana. A gente se vê na segunda. Para você também, Marcos. Muito obrigada pelo boletim. Valeu. E como será que está o trânsito agora na nossa região? O repórter André Janocari está ao vivo em nosso Link Mais. Boa noite, André. Boa noite, Mariano. Uma ótima sexta-feira a você, a todos os nossos assinantes. Como você pode ver as imagens da Avenida Perimetral, nós estamos aqui no centro de Santo André para falar um pouco de trânsito aí para o nosso assinante. Essas imagens que você tem agora ao vivo aqui da Perimetral, do lado direito, sentido micro-região, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. E do outro lado, aqui do lado esquerdo da via, você tem aí os carros no sentido Santo André, São Caetano do Sul. E há uma hora atrás, a cidade andreense registrava
mais de 580 quilômetros de congestionamento. Já em São Bernardo, eram 52 quilômetros e em São Caetano, apenas 9 quilômetros de lentidão. Na rodovia Anchieta, região do Planalto, os carros circulam com lentidão no sentido capital do quilômetro 20 ao 17 e no sentido litoral do quilômetro 16 ao quilômetro 19. Um excelente final de semana a todo mundo que está acompanhando o J Mais ABC. Essas são as últimas notícias do trânsito para você que é morador aqui da nossa região. Com imagens de Renato Lima, André Janocari para o J Mais ABC. Obrigada, André. E agora eu recebo na bancada do J Mais o ginecologista Fernando Boldrin para falar sobre o uso de anticoncepcional. Boa noite, doutor, seja muito bem-vindo. Boa noite, Mariana. Tudo bem? Sim. Doutor, para a gente tirar uma dúvida recorrente aí entre as mulheres, existe uma idade certa para iniciar o uso do anticoncepcional? De forma alguma. Os anticoncepcionais evoluíram muito desde os anos 60 e a dosagem hormonal é muito baixa, eles são muito seguros. Você pode usar em idades precoces, no começo da adolescência, sem nenhum problema. E existem efeitos colaterais? As pílulas modernas de ultra baixa dosagem, não. Tem as contraindicações que são muito poucas. Mulheres que já tiveram cânceres, que são dependentes de hormônio, não podem usar. E naquelas que têm risco genético a ter trombose. Essas também não podem usar anticoncepcionais na forma de pílulas, né? Anticoncepcionais hormonais. Então, na verdade, esses são talvez um dos únicos tipos de restrições para o uso desse medicamento, né, doutor? Com certeza. E você pode usá-lo de forma contínua para evitar a menstruação. Você não precisa nem dar aquela famosa pausa que as mulheres dão de uma cartela para outra. Você pode usar com tranquilidade uma cartela seguida da outra a fim de não ter menstruação. Muito obrigada pelo esclarecimento, doutor. Sim, muito obrigado a você. Seja sempre bem-vindo aqui no J+. Muito obrigado. E o J Mais ABC desta sexta-feira termina por aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere à 00:30. Nós voltamos na segunda-feira, às 7 da noite. Uma boa noite e até lá.